Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna Tarde Memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Arena à Tarde do Projeto REC. Nessa sessão a gente faz alguns comentários para repercutir editoriais, artigos, ou seja, as questões de opinião, por exemplo, do Jornal à Tarde, mas também a opinião de internautas em outras mídias do Grupo à Tarde. Ora, o assunto da semana, resultado das eleições, no caso da Bahia, a eleição do novo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e a eleição do novo presidente do Brasil, quer dizer, do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje a gente vai, na verdade, comentar um pouco a questão de como isso apareceu nas coberturas e falar um pouquinho, a gente vai mudar um pouco, a gente vai falar bem mais de algumas questões do jornalismo. Sim. Então, a edição de à tarde é uma edição temática, com muita análise, Então, não apenas a informação, mas na própria página de opinião, artigos, editorial, charge, E ao longo da cobertura, na verdade, análise mesmo dos resultados, de algumas questões, tentando adiantar algumas questões de como é que fica o contexto político, como é que ficam as articulações, nesse sentido. E aí, nas mídias digitais? A eleição estava muito emocionante esse ano. Todo mundo estava muito empolgado. Aqui em Salvador, um ponto de encontro do eleitorado petista é no Rio Vermelho. E a reportagem do grupo... Tradicionalíssimo. Demais. Muito tempo. Leva esse nome, então o povo já gosta. Rio Vermelho há muito tempo. E aí, muita gente lá, a gente fez a cobertura, tem vários vídeos nas nossos canais do Instagram. E um deles, que a galera vibrando, pôr do sol no fundo, a coisa mais linda do mundo, a Raíza Dantas, ela comentou o seguinte, isso foi já com o resultado da eleição, já sabendo que Lula e Jerônimo tinham sido eleitos. A bandeira é nossa, o Brasil é nosso e viva a democracia. Pois é, a gente quer comentar um pouco o jornalismo, somos jornalistas, e o que a gente percebeu foi uma mudança de comportamento dos jornalistas. Por quê? Nós temos uma escola de teoria do jornalismo no Brasil que faz muita ênfase ao chamado jornalismo. A gente tem duas grandes áreas no jornalismo, opinião e informação. Sim. E aí, o que a gente faz dos gêneros jornalísticos, elas circulam aí, digamos assim, entre esses dois grandes polos. E claro, a gente tem na teoria do jornalismo muita discussão. Onde é que fica a objetividade, o chamado jornalismo objetivo? Até onde tem objetividade, até onde a sua subjetividade, ela não interfere. Talvez a parte mais fantástica é o consenso, que diz que você não tem como, você não passar de alguma forma no que você produz seus valores, sua ideia de mundo. O que a gente não pode é perder a dimensão da diversidade, da pluralidade, do que são as coisas, do que está envolvido em cada assunto. Isso aí a gente tem livros, discussões, debates. Mas o que aconteceu? Nós tivemos uma eleição muito atípica. Principalmente a eleição no plano nacional. Sim. E essa eleição, na verdade, você teve, inclusive, dois modelos, isso a gente pode falar tranquilamente disso, A gente tinha duas propostas de modelo de governo para o Brasil e uma fortemente marcada pelo autoritarismo, no caso do atual presidente derrotado, Jair Bolsonaro, inclusive de ataques fortes e profundos à imprensa, à mídia, ao jornalismo. Então, colocar o jornalismo sob desconfiança constante, atacar as empresas de comunicação que sempre tiveram essa política de neutralidade, digamos assim, ou imparcialidade. E o que a gente viu ontem? A gente viu, aliás, ao longo dessa eleição, a gente viu jornalistas que estão em atividade, tomando posição. Foi o caso de vários articulistas. Isso é uma coisa muito incomum, não é? Isso é incomum no Brasil, muito incomum. Eu nunca tinha visto. Então, jornalistas de grandes grupos de mídia, jornais se colocando, de certa forma, aqui no caso da Bahia. Você percebe pelo... até pelo envolvimento, Por exemplo, o candidato ACM Neto, que disputou com Jerônimo, é de uma família que tem empresas de mídia na Bahia.
Então você notou isso, Priscila, nas redes também, né? Jornalistas que normalmente, principalmente articulistas de opinião, Sim. eles deixarem assim muito aberto de quem estavam apoiando, né? Não, e apoiando, assim, declarando isso de uma forma bem... Contundente. Isso, como se fosse assim, olha aqui, estou me pronunciando, essa pessoa que eu vou votar. E foi assim mesmo, no caso, por exemplo, talvez um dos exemplos mais contundentes Sim. disso que a gente está tentando apresentar aqui, embora ela não esteja mais no jornalismo, e a Globo fez isso, determinou que quem estava no jornalismo não manifestasse, né, opiniões, Sim, etc., direto, e quem está no ar também com novelas, né, que se contivesse um pouco. Mas foi Fátima Bernardes. Então, para muita gente foi surpresa ver Fátima Bernardes declarar, e não apenas no primeiro turno, né? No primeiro turno, no segundo turno, seu voto em Lula. Então, algo que a gente não via, né? Jornalistas, né? Por mais que não tivessem diretamente, ou Chico Pinheiro, mas Chico Pinheiro está fora da Globo, mas ainda assim, né? Chico Pinheiro entrou de cabeça na campanha. Então, e foi tão interessante que mudou um pouco até a cobertura. O William Bonner, né? Vamos comentar aqui um episódio muito interessante dessa nova forma de se comportar, né? Dessa nova forma de se comportar. O William Bonner, por exemplo, o caso de William Bonner, né? Ontem ele estava fazendo a cobertura ao vivo com Renata Lopretti, da cobertura das eleições, e aí de repente nunca vimos isso, né? Ele estava ontem, muito solto e tal, e aí de repente disse que ia beber água. Ele pediu, continue aí, Renata, que eu vou ali beber uma água. E a Renata continuou falando. Só que aí, no fundo, ele deixou o microfone dele estava aberto. E no fundo você vê aquele tss, tss, que normalmente a gente associa o quê? A latinhas de cerveja ou refrigerante. Aquilo Enlouqueceu a rede. Um minuto já estava em todas as redes. Todo mundo falando, é tanto que ele falou da filha. Pois é, ele teve que no ar dizer, gente, olha, o que é a internet? E, na verdade, mostrou, faça isso, a observação, ele mostrou a latinha, mas fez o quê? Ele mostrou, cobriu o rótulo para não mostrar de quem era a marca e contou que a filha dele, que na França, mandou mensagem para ele, tá todo mundo fazendo memes com você, dizendo que você está bebendo cerveja no meio da transmissão. Então, assim, gente, olha, os jornais americanos, eles têm já uma prática de declarar apoio nos editoriais. Jornais e revistas, né, de grande influência, de grande circulação. Eles fazem editoriais e dizem quem eles estão apoiando. É uma forma que eles têm de valorização da opinião pública, etc. Sim. Né, e querem que a postura, o leitor, né, o telespectador, enfim, quem consome aquele tipo de informação saiba qual partido eles estão apoiando. No caso lá é bem mais, né? Embora tenha os partidos independentes, mas bipartidarismo, republicanos e democratas. Mas eles se colocam. Aqui no Brasil, não. Né? A gente ainda não tem esta cultura de que empresas de mídia, né, no campo do jornalismo político, que elas digam explicitamente. Mas a gente talvez, né, com essa eleição, a gente precisa entender. Então, quem ainda está naquela era de tal jornal não está mostrando imparcialidade. A gente está mudando, tá? E isso, eu particularmente, eu sou defensora dessa postura. Eu acho que isso é um contrato total de transparência, né? E que não tem problemas. As empresas têm nome, sobrenome, né? Propriedade. As empresas de mídia no Brasil, elas são de propriedade privada. E claro, eu não vejo isso como um problema. Acho que o leitor, a gente vai começar. Talvez, né? A gente tenha que acostumar um pouco, vai se acostumar daqui para frente, talvez, com essa demonstração de lado e de opinião explícita, inclusive, dos jornalistas. Né? Exatamente. Contanto que isso não prejudique a apuração, né? Que isso não esconda. A gente tem um caso de uma outra empresa que fez um papel muito pior, né? Que aí, no caso, inclusive até punida pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque o caso não era censurar o conteúdo, era divulgando informações falsas e ofensivas. Isso aí tem uma diferença, tá? Então é isso. Aqui você tem informação qualificada. Fique ligada, fique ligados nos canais do Grupo à Tarde. Muito obrigada, gente. Até a próxima.